Inscreva-se no curso de escrita criativa do canal A Gente Vai. Conta um Conto apresenta de Israel Lima Júnior, Pináculo de Ad. Narração Marcelo Fávaro. Seus jardins eram belos e elaborados. No alto de suas colinas estavam os seus pináculos, feitos de grandes pedras amontoadas. Seus cidadãos eram gigantes, inteligentíssimos e avançados em toda a arte. Isso é o que nos conta sobre a história da cidade de Ad. Mas onde estão seus canais e jardins? Suas casas bem construídas? A areia das dunas cobriu a cidade até o mais alto dos pináculos. Quem contava animado tal história era Youssef, o árabe jovem que guiava os acadêmicos, historiadores e arqueólogos, muitos deles estrangeiros, para onde acreditava o árabe ser a localização de Ad. Youssef jurava que viu um dia desses a ponta de um pináculo que estava descoberto pelo vento. "Ali, senhores", disse Youssef, apontando para o horizonte. No meio das dunas, o pináculo estava ali, esquecido no silêncio do deserto. Conforme se aproximavam, os camelos se agitavam mais e empacavam. Youssef mudou a feição de satisfação para preocupação. Sabia que os animais pressentem coisas. Os acadêmicos logo saíram de cima dos camelos e, pegando seus instrumentos, começaram a explorar o pináculo. Ao ver mais perto, este pináculo estava repleto de inscrições antigas de uma língua que nem Youssef poderia dizer que se parecesse com o árabe, e nem os arqueólogos viram tais inscrições em toda a Ásia. Uma escrita antiga. Não havia ilustrações. Eram textos de linguagem inominável. Os acadêmicos sentiram arrepios constantemente quando tocavam o instrumento. Uma energia transitava entre os seus corpos naquele momento. O sol do deserto não mais os afligia. A curiosidade, o espírito científico de descobertas dominou-os. Oh, que princípio de dores! Ad se mostraria mais do que se relata no Alcorão. Adonis era um dos historiadores. Escalou aquele pedaço de pináculo desenterrado. A cada toque direto de sua pele, passava-se a energia e ao chegar no pico levou um baita choque, tendo que pular de lá, na areia. Youssef, claro, também tocou no pináculo. Estava curioso pelas inscrições e a energia que passava por entre seus dedos e acabava invadindo seu corpo, fazendo-o arrepiar-se completamente. Bem, Youssef viu o tempo passar, muito rápido. O crepúsculo pintava o céu. Ele estava sentado na areia, reclinado num camelo, e ele foi o único que se alimentou após a chegada. Ele se levantou e foi até os seus convidados. Mas os tais nem sequer olhavam para o jovem. Estavam escavando com paz. Outros anotavam as inscrições. Trabalhavam fanaticamente. Com medo de deixar sozinhos estes homens despreparados no deserto, Youssef juntou os camelos, pôs-se a dormir. Caso acontecesse algo, estaria por perto. E o tempo passou. Uma vibração perturbou o ar. Youssef acordou abrindo os olhos lentamente. Olhou para o céu. A lua cheia estava brilhando acompanhada de milhões de estrelas. O horizonte se podia ver azul, as dunas silenciosas. O jovem voltou a dormir. Estava completamente dominado pelo sono. Minutos depois, uma vibração no ar mais intensa tomou conta dos corpos,
fazendo Yosef acordar com um susto, arrepiado em todo o corpo. Os camelos também sentiram uma estranha vibração. Yosef se lembrou dos acadêmicos e, se levantando rapidamente, contemplou abismado as inscrições no pináculo brilharem. Um brilho fugaz de um azul esverdeado. Yosef pensou: é obra dos gênios da noite. Ele não encontrou os homens e, preocupado, dando meia volta no pináculo, ali estavam, escavando aquele lado da obra, tirando a areia que cobria o resto do monumento. Os homens não falavam qualquer palavra, não demonstravam sequer cansaço ou frio. Estava claro para Yosef que eles estavam fora de si, dominados por Iblis, diria qualquer muçulmano. O árabe se sentia mal. Aquele lugar tinha uma atmosfera diferente. A noite estava silenciosa como num túmulo, quando um som gravíssimo se ouviu do pináculo, estremecendo o jovem, e ele se sentiu só e medroso. Então desceu naquela escavação e foi ficar ao lado dos homens. As inscrições com seu brilho iluminavam o buraco. O pináculo ficava mais largo na medida que escavavam, e os olhos dos estudiosos estavam sem vida. E o mais assustador, estavam brilhando com a mesma cor das inscrições. O árabe saiu dali desesperado. Não pensava que aquele lugar fosse dominado por forças ocultas. Não hesitou em deixar aqueles pobres homens corrompidos. Guiando seus camelos, voltou sozinho para a estalagem que reservaram para passar a noite. O casal de donos viu que o jovem tinha voltado só. Sabendo que ele foi criar outros 4 homens da universidade, acharam estranho essa situação. O que esse homem fez com aqueles estrangeiros? Para onde ele tem os guiado? Pensamentos que se passavam na cabeça do casal, mas não falavam nada, apenas acompanhavam com os olhos desconfiados. O jovem estava aterrorizado. Não percebeu os olhares. Estava tão perdido no que viu ali no deserto que deixou seus camelos e entrou no seu quarto. Tentou dormir, mas o sono era perturbado pelas imagens, daquelas inscrições. Sempre acordava com aquela vibração que chacoalhava seu corpo. Ele tomava o Alcorão em mãos e buscava a passagem que falava sobre o povo de Ad. Foi então que se confirmou suas suspeitas. Ad foi destruída por Alá e seus cidadãos perseguidos por uma maldição. Yosef chegava ao desespero em súplica para que Alá livrasse ele e os outros do castigo terrível. Vendo o sol surgindo e iluminando seu quarto pela janela rudimentar, Yosef se preparava para voltar ao deserto e encontrar os acadêmicos. O calor típico queimava seu rosto. Mesmo envolto nos tecidos da cabeça, o árabe não entendia como aqueles homens estrangeiros aguentariam o calor. Talvez estejam desmaiados, pensou. Qual foi o espanto do jovem árabe ao encontrar o pináculo de longe maior do que era antes? Era a areia que foi tirada dos seus arredores. Aqueles homens fizeram tudo isso numa noite? Chegando mais perto, pôde ver que aquele pináculo era imenso. Ele se alargava aos poucos até a sua base. Foi aí que Yosef encontrou mudo e paralisado em pé Adonis. O árabe o balançou. Senhor, Adonis, hello! Aparentemente sugado, esgotado. E quando de repente saiu daquele transe, Adonis voltou seus olhos perdidos para o jovem árabe e perguntou: Você pode ouvir? Hã? Consegue escutar? Eles chamando? Dizia apontando para o pináculo. Em resposta, Yosef balançou a cabeça em negação. Estava assustado com Adonis. O coitado começou a rir, uma risada meio mistura de psicopatia e desespero. E ele continuou: É o conhecimento
Que está nos chamando, meu jovem? Foi para isso que o homem nasceu, para ver o que foi escondido, para entender a mecânica do culto. Em resposta, o árabe respondeu tentando salvar a sanidade de Adonis. Esse lugar foi amaldiçoado por Alá. Eu me sinto culpado por ter trazido vocês todos aqui. Não deveria mandar aquela carta para a universidade. Gritos puderam ser ouvidos. Os outros homens acharam algo. Se aproximando, Adonis e Yusef viram sendo desenterrado um assombroso esqueleto apoiado no pináculo. E, bem, era gigante. Devia ter 2,80 metros de altura. Por quanto tempo aquele esqueleto estava ali? Com uma pequena vassourinha, os arqueólogos tiraram toda a areia dos ossos sem tirar o esqueleto do lugar. Você precisa descansar, Adonis, disse o árabe tentando o convencer. Mais tarde estavam os dois voltando nos camelos para a estalagem. Novamente o casal, dono do lugar, se perguntava: que estranho, esse estrangeiro está como morto, tão fedido e desolado. O que esse árabe anda fazendo no deserto? E cadê os outros? Outra vez o sono era barrado por perturbações na cabeça de Yusef. Ele estava na estalagem desde a hora que chegou com Adonis, e a madrugada reinava. Ele nem sabia como estava o historiador no seu quarto. Foi aí que, procurando por Adonis em seu quarto, não o encontrou. Tomou seu camelo e partiu para a escuridão no deserto. Meia hora depois estava ali, Adonis, correndo entre as dunas como uma fera bestial, atendendo ao chamado do desconhecido. Seus olhos brilhavam na noite. Yusef gritava o seu nome, mas ele não atendia. Sabia muito bem para onde ia, o maldito pináculo. Foi chegando lá que o coração do jovem disparou. Ele viu as inscrições do pináculo brilhar. Ele viu Adonis se juntar aos homens ali, todos em transe, com os olhos brilhando fugazmente. E de forma diabólica, o sobrenatural. As forças de Yusef se esgotaram. Ele quase caiu num desmaio. Caindo na areia, tremendo, e não tirava os olhos do esqueleto gigante reanimado por aquela luz bem leve, azulada, esverdeada, que estava em cada um de seus ossos. O esqueleto estava em pé e se movimentava sem ligação de nervos ou músculos. Era pura magia sob o luar, obra de Iblis. Do gigante saiu, sem abrir sua mandíbula, um som grotesco e grave, completamente intraduzível. Ele estava tocando seus dedos esqueléticos para as inscrições e os historiadores anotavam as falas do gigante, como se eles o compreendessem. Minha atenção foi roubada quando vi de longe 2 veículos chegando, rapidamente. Quem poderia ser? Yusef não conhecia ninguém que tivesse um carro. Era de uma família de donos de camelos. Simples. Quando se aproximaram, o árabe se interrogou. 2 viaturas? As 2 viaturas pararam a certa distância daquela cena bizarra, que só poderia ter saído de um filme de terror. 4 policiais iranianos saíram com armas apontadas. Um casal também saiu logo atrás dos policiais. Yusef não acreditou. Eram os donos da velha estalagem. Ele podia ouvi-los. Estão vendo, policiais? Esse homem tem conduzido os estrangeiros para essas dunas. Oh, Alá, que monstro é esse? Estavam todos chocados com o gigante esqueleto e como ele estava se movimentando. E também as luzes do seu corpo e das inscrições do pináculo. De 4, o jovem Yusef começou a fugir. Os policiais amedrontados disparavam suas balas no gigante, mas nada mais lhe afetava. O esqueleto então balbuciou com grave voz, apontando para os policiais.
Os arqueólogos e historiadores viraram-se e passaram a correr feito bestas atrás dos policiais. O casal saiu em disparada, gritando desesperadamente. Os homens da lei recarregavam suas armas e atiravam nos acadêmicos, mas não os matavam. Tiros na perna os faziam cair, mas logo se levantavam. Tiros na cabeça e nada de morte. Com uma certa distância, Yosef pôde ver as areias sendo levadas a formar um grande furacão. Ele começou a se erguer, o vento vindo de todas as direções. Aquele vórtice de areia arrancou todos os homens do chão, e eles gritavam. A areia entrava nos olhos. O vento ficou ainda mais forte, arrancando o casal de longe. As duas viaturas começaram a rodopiar junto do furacão. Podia-se ouvir o estraçalhar de suas batidas violentas, uma contra a outra. Destroços transpassaram os homens. Finalmente o gigante também foi sendo arrastado e voou naquele furacão. O terror consumia os ossos fraquejados de Yosef, que assistia à cena de certa distância. Seus olhos nunca mais viriam um poder tão manifesto em toda a sua vida. Muita areia foi se levantando. Metros e metros se erguiam. O furacão até se desmanchar em um segundo. E tudo o que restou foi a porta de um pináculo emergido das dunas. Todo o resto foi engolido pelas areias. Os homens, as viaturas. Yosef estava sem voz, completamente mudo. Olhou à sua volta e não encontrou seus camelos, tendo que voltar só na madrugada para sua casa. Dado como louco, Yosef não ficava parado na sua casa. Sua família não o compreendia. Alguns dias depois, a notícia saiu em vários meios da imprensa. Desaparecidos. Acadêmicos estrangeiros somem sem dar rastros após saírem de uma estalagem humilde no deserto do Irã. Os donos do lugar também desapareceram. Tudo indica que o mistério só poderia ser resolvido pelo único sobrevivente, um jovem chamado Yosef. Mas, infelizmente, ele foi encontrado morto, enforcado na mesma estalagem que ficariam todos os que desapareceram. A Delegacia Central também informou que 4 policiais sumiram e as viaturas nunca foram encontradas. Fim do conto.